Nossa meditação nessa manhã, Eclesiastes 4, do 7 ao 12. Diz assim: Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, o homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se caírem um, levantam o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, esses se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Palavras do Senhor. Nós temos aí, começamos na semana passada a falar um pouquinho sobre espiritualidade fitness, como desenvolver uma espiritualidade saudável. Lembrando que nós estamos aí no período então de preparação para a Páscoa, que nós chamamos de Quaresma, que não é coisa de católico romano, que é coisa de cristão, que é esse momento de preparação, de reflexão, de oração, de arrependimento, de pensar na nossa caminhada espiritual até a Páscoa, o que a gente celebra na Páscoa, por que celebra, né? Realmente entender as motivações. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultivar parcerias, o quanto é importante na nossa caminhada espiritual e também na nossa vida nós contarmos com pessoas na nossa caminhada. Você provavelmente já sabe que o livro de Eclesiastes é um livro que faz realmente a gente pensar bastante na vida. Ele realmente tem essa ideia. O sábio, que escreve o livro, ele começa aí no capítulo 4, um pouquinho antes da nossa leitura, se você ver, fazendo uma análise dos efeitos danosos do egoísmo. Ele vai falando do egoísmo e ele começa agora trazendo para a gente, através do texto que nós lemos, uma perspectiva que focaliza essa ideia de debaixo do sol, ou seja, da vida, como a gente vive no dia a dia, do nosso cotidiano. E ele começa agora a inserir uma ideia de eternidade, uma ideia assim, até aqui ele falou do dia a dia, e agora ele começa a pensar no que vai além disso. Então, lembra que a gente falou semana passada que pessoas que nos inspiram a ter perseverança são pessoas que têm os olhos na eternidade, que têm um porquê voltado para as coisas eternas, que transcendem o aqui e agora. Que para a gente ter perseverança é importante ter pessoas que nos inspirem, é importante a gente realmente estar disposto a transpirar, a investir na nossa espiritualidade de forma geral. E hoje a gente vai ver aqui que o que a gente pode chamar de consequência do egoísmo, que é a solidão. Ele vem trabalhar primeiro essa ideia de solidão, aonde o ser humano ele quer ter tudo para si, sem precisar dividir nada com ninguém, inclusive com qualquer companhia. O versículo 7 é bem claro: então considerei outra vaidade. Uma outra tradução que talvez ilumine melhor e faça a gente entender é que eu considerei outra futilidade debaixo do sol. Então, vaidade, futilidade, aquilo que é vão. E é como se ele tivesse meio que começando aí uma filosofar, A gente fala assim, filosofou, falou bonito, Mas esse texto, ele tem algumas dificuldades aí de tradução, não no campo da compreensão, não é que é difícil da gente entender, mas na construção da frase em si. Literalmente ele diz: então eu voltei e vi uma futilidade debaixo do sol. Eu vi uma vaidade. Entretanto, o contexto do livro nos mostra que cada vez que o escritor diz que ele vê algo, ele trata de uma observação dele.
e a sua análise daquela situação da vida e da experiência no mundo. É a visão dele. E quanto a ver uma futilidade, ver uma vaidade, facilmente a gente compreende que ele já falou de tantas outras. Eu vi mais uma. Ele começa a fazer uma análise do que ele tem visto na sua realidade. E aí ele vai considerando todas elas. Então sempre que ele soma aqui outra, então é interessante você ler Eclesiastes e pensar sobre isso, porque ele sempre vai mostrando coisas que, como ele mesmo diz depois, não há nada novo debaixo da terra, ou seja, não é novo. Que a gente vê aqui escrito e que foi escrito há tanto tempo atrás, ainda acontece hoje. Naquela época já acontecia. Então, ele anuncia aqui, assim, antes de tudo, a vida de um homem que é movido pelo egoísmo, pela inveja, pela preguiça, e que agora se detém nos efeitos desse convívio social. O que isso reflete na vida da própria pessoa. Parece que ele viu os dias atuais e está escrevendo sobre hoje, né? E faz tanto tempo que foi escrito, muito tempo antes de Cristo, inclusive. E a futilidade que ele apresenta está no verso 8. Ele diz assim, e eu vou ler numa tradução um pouco diferente do nosso texto, até para que nós temos aqui na nossa Bíblia, para a gente entender, porque é sempre bom a gente comparar as traduções. E diz assim o verso 8 nessa outra tradução: trata-se de um homem que vive sozinho e não tem uma companheira, nem filhos, nem irmãos, mas que mesmo assim não impõe limites a todo o seu trabalho, e seus olhos nunca se saciam com a riqueza, e que pergunta a si mesmo: por que eu tenho trabalhado tanto e privado a mim mesmo da felicidade? A palavra trazida como companheira aqui, na sua natureza, ela é genérica. Não é só a ideia de esposa, pode ser qualquer pessoa. Mas o contexto é bem claro que ele está falando da figura familiar, né? Começando pelos mais próximos, por isso a companheira, e depois os seus filhos. O fato é que quando esse homem se pergunta por quem ele tem se esforçado tanto, o fato é que é uma pergunta retórica, porque a gente já sabe a resposta: por ninguém. Ele se pergunta e ele sabe que não tem ninguém. Ele está sozinho. Então, a verdade é que ele se afadiga como se ele fosse garantir o bem para a sua família, como se tivesse alguém que dependesse dele. Ele está trabalhando, está fazendo. Mas a verdade é que ele não tem ninguém para beneficiar-se daquilo, além de si mesmo. Ele paga o preço não necessário. E o interessante é que o texto cria aqui a cena desse homem que gasta a sua vida, né, que realmente busca juntar fortuna, fazendo essa pergunta a si mesmo, sabendo da própria resposta. Ele sabe a resposta. Mas se você prestar atenção, o texto não diz que ele concluiu que isso não vale a pena. O texto apenas registra. É o escritor que de fato olha para essa situação e é ele quem vai tirar as conclusões. Então, quantas pessoas nós vemos que têm feito esse ciclo de correr atrás das coisas e que não tem ninguém com quem possa desfrutar tais coisas? E nós podemos ver isso às vezes no nosso ciclo de amigos. E quantas vezes não somos nós mesmos que temos corrido atrás de coisas, mas que não beneficiam ninguém. E que a gente também não tem usado para a nossa própria felicidade, ou seja, que a gente também não tem usufruído. A gente tem corrido atrás somente. Então, ele não diz que a pessoa que está fazendo isso chega a uma conclusão, né, que ela resolve mudar de vida. Não, é ele quem faz uma análise. E ele termina o versículo dizendo: tudo isso é vaidade, é futilidade, é um trabalho penoso. Então o pregador aqui, ele que adiciona a ideia de futilidade, é ele quem faz essa análise, que esse trabalho é difícil, que tal sofrimento e que essa opressão que esse homem vive, custosamente, é à toa, não leva a nada.
É uma conclusão terrível. É uma conclusão difícil para esse homem. Mesmo sabendo que não há sentido em todo o seu esforço, mesmo assim, sabendo que não tem ninguém que ele precisa cuidar, ninguém a se beneficiar, ou ninguém a amar, ele continua escravizado ao trabalho penoso. Ele continua trabalhando. Ele entrou no automático. Ele está fazendo. Ele está escravizado. Ele está buscando apenas as riquezas. E a avaliação inicial do versículo seguinte, o 9, vai sugerir que ele permanece nessa condição, mesmo sabendo que é inútil. A pessoa não se dá conta que ela está correndo atrás do vento. Da vaidade, da futilidade. Então, quanto às opções aí, se a gente olha, sabe, os que o texto descreve a seguir, não parece ser uma virada de vida para esse homem, mas parece uma lição do pregador, uma lição do sábio para quem se depara com uma situação igual a essa. É como se ele dissesse, olha, existe essa condição. E algumas vezes nós também acabamos nos enquadrando nessa situação. Mesmo às vezes estando casados e com filhos. Às vezes a gente tem corrido atrás do trabalho, pelo trabalho, não tem sentado na mesa com a família, não tem olhado nos olhos da família, tem feito por fazer, tem corrido atrás do bem, tem feito riquezas e, na verdade, eu creio que essa é a pior solidão que existe. Que é a solidão de estar rodeado por um monte de pessoas. A gente não tem conexão com essas pessoas. Porque tem aquele que opta em estar sozinho, não tem ninguém mesmo e está trabalhando, e ele está nesse ciclo e ele não percebe. Mas tem aqueles que em algum momento já tiveram essa conexão com outras pessoas e até têm suas famílias, mas que estão caminhando sozinhos na vida, não tem parceiros. Então, o pregador faz uma advertência para nós. Ele faz uma advertência da qual nós devemos nos nutrir. Porque essa ideia é uma espiritualidade fitness, é importante a gente se nutrir para poder se exercitar. Então, ele vai fazer aqui advertências de Deus para nós, para que a gente possa aprender a desenvolver parcerias na caminhada da vida e na caminhada espiritual. Não seja essa pessoa que está sozinha. Não abraça a solidão como verdade na sua vida, como a única condição para não sofrer. E aqui é o ponto de transição desse texto, porque ele vem mostrar para a gente que, não viva sozinho. Não opte por essa caminhada. Se você olhar o verso 9, ele vai falar assim, melhor é serem dois que um sozinho, pois haverá melhor proveito para cada um deles em seu trabalho. A palavra aqui é proveito, né? É a ideia mesmo do salário, do pagamento, mas não é isso que ele está pensando. Não é nas finanças, não é na parte comercial da coisa. A ideia dele é contrapor a realidade, aquele desperdício inútil e desesperador do versículo anterior, da pessoa sozinha, no qual o homem trabalha loucamente, junta a riqueza, mas sem ter como aproveitar. E nesse caso, sendo duas pessoas unidas por fortes laços, então o seu pagamento, o seu proveito é na verdade muito melhor. Essa é a ideia. E às vezes a gente esquece de um detalhe muito importante. Nós somos seres sociais. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Às vezes a gente até gosta, e não digo que seja ruim ter momentos em que a gente tem um momento para refletir. E tem um momento de solitude, mas solitude é diferente de solidão. Nós estamos falando aqui da pessoa que está sozinha de fato, caminhando na vida. E não daquela pessoa que tira um momento para reflexão,
né, para pensar na vida, que é esse momento de solitude. São coisas diferentes. Gênesis 2:18 diz, lembra lá quando Deus criou o homem? Ele diz que não é bom que o homem esteja só. Ele cria uma auxiliadora idônea. Nós somos seres sociais. O próprio Criador não nos deixa ficar sozinhos. Nós pensamos numa espiritualidade saudável. Não tem como a gente pensar numa espiritualidade sem companhia, sem pessoas ao nosso lado, sem amizade, sem família, sem comunidade. Então, quando a gente pensa em espiritualidade, ela envolve outras pessoas. A nossa fé envolve outras pessoas, estar junto. O texto nos apresenta bons argumentos para isso. E o primeiro deles tem a ver com segurança. Apoio, manutenção das forças. Olha aí o versículo 10. Pois se eles caírem, um deles levantará o outro companheiro. Mas ai do que estiver sozinho e cair sem que haja um companheiro para levantá-lo. Eu não sei se você já passou pela experiência de cair sozinho, num lugar onde ninguém te viu. Você já passou por isso? Espero que não. Porque você grita e ninguém te escuta. Você não consegue levantar e você está lá no chão. Particularmente eu já passei, é horrível. Porque você não tem força para levantar. É muito ruim. O que ele vem colocar aqui é que se imagina você cair num buraco fundo sem recurso para sair de lá. Somente outra pessoa pode te tirar de lá. Somente um companheiro que está do lado de fora pode ajudar quem caiu a sair do buraco. É essa a ideia. E a ideia aqui ela é tão maravilhosa, ela é tão completa em si mesmo. Por quê? Porque a gente pensa naquele que caiu. E geralmente a gente sempre pensa, bom, eu sou o que vai ajudar a tirar lá de baixo. Só que não se esqueça que um dia pode ser você que cai. E é o outro que vai te ajudar a sair de lá. Isso é maravilhoso, porque a ideia dele é vislumbrar que tem perigos, né? A gente pensar assim, eu estou pensando aqui na ideia do buraco, pensando na escada, que foi o meu caso, que eu caí na escada lá e não tinha ninguém para me socorrer, na escada de incêndio. Então você imagina, ninguém costuma usar muito a escada de incêndio, só a louca aqui cheia de coisa na mão, que trupicou e caiu lá e ficou lá no chão, né? Mas enfim... às vezes a gente pensa nessa ideia, mas eu gostaria que você fosse além disso e você olhasse para a sua vida. Quantas vezes a gente cai por N motivos? Às vezes por uma desilusão amorosa, às vezes porque a gente não soube administrar as nossas finanças, às vezes porque a gente foi traído por pessoas que a gente considerava realmente idôneas. A gente cai de inúmeras formas, não é só fisicamente falando. E aí daquele que está sozinho. Como é importante nós termos pessoas, parceiros de caminhada, amigos ao longo da vida, porque um dia nós vamos precisar dessas pessoas. Espiritualmente falando, o Eugênio Peterson afirma que a amizade é para a espiritualidade tão importante quanto oração e jejum. A gente pensa na espiritualidade, o que a gente pensa primeiramente? Oração, em jejum, em buscar a Deus, em santificação. A amizade é tão importante quanto isso. A gente não consegue caminhar sozinho. Sabe por quê? Porque os amigos, os parceiros de caminhada são aquelas pessoas que materializam Deus nas nossas vidas. Materializam para nós o Deus que a gente encontra nas orações e no jejum. Porque são essas pessoas que muitas vezes são o socorro de Deus bem presente no dia da angústia. São essas pessoas que quando a gente estiver no buraco, vão ir lá levantar, dar força. São eles que vão dar conselhos. Às vezes são eles que vão alertar nas dificuldades.
E aí eu gostaria de pensar contigo, você Gisele, que bonito que é isso. Que lindo, é bom a gente ter amigo. Mas que tipo de amigo a gente está falando aqui? Esse amigo que realmente ajuda a gente a sair do buraco, essas amizades que a gente tem pensado aqui, pensado em manter espiritualmente, não são as amizades superficiais que nós vemos por aí. Não são os seus 1000 amigos no Facebook que vão te ajudar na hora que você cair no buraco. Não são os 10.000 seguidores no seu Instagram. São aqueles que são íntimos de você. E aí é interessante que eu gostaria de trazer essa ideia de intimidade, até onde eu brinquei com as mulheres. Falei, vou dar um spoiler, mas o spoiler foi pequeno, tá? Tem um livro chamado Os 7 Níveis de Intimidade, desse cara, Matthew Kelly, onde ele apresenta 7 níveis de intimidade. E é interessante porque ele vem falar que na nossa vida a gente vai ter vários tipos de intimidade. A primeira dela é aquela clichê. Você entrou no elevador, você não tem assunto, bom dia, boa tarde. Né? Esse é o clichê. Às vezes você nunca vê a pessoa na vida. A segunda é os fatos. Você pegou o Uber, você tem 15 minutos dentro do Uber, e aí meio que você está querendo conversar, e você pergunta, então você viu? Choveu, fez sol. Você começa a falar dos fatos, das coisas que são notícias, do cotidiano, né? E aí depois tem o terceiro nível, que assim, você imagina que você está no trabalho, e aí tem aquele colega que às vezes vocês conversam um pouquinho mais, mas aí é aquela opinião, né? Então, você viu o fulano lá, nossa, que chato que ele fez, né? Que feio, você emite uma opinião. É um nível de intimidade. Depois tem o 4, que é aquela pessoa que você é chegada, que você compartilha suas esperanças, que você fala um pouquinho mais das coisas, mas tem alguns limites. Assim, não, eu espero que amanhã eu vou lá, vai ter um show do fulano, eu quero ver se eu vou, né? Esse tipo de coisa. Aí depois a gente tem aí aquela pessoa mais íntima que você vai compartilhar os sentimentos, ou que você tem mais convívio, e ela olha pra você e fala assim, nossa, você tá triste hoje, o que aconteceu? Porque ela já convive com você há algum tempo, ela já te conhece, então ela consegue visualizar isso. Você tá alegre, o que aconteceu? Viu o passarinho verde ontem, esse tipo de coisa. Aí a gente tem o nível de intimidade 6 aí, que é uma pessoa que você vai dividir já os seus medos, as suas dúvidas. E tem o nível 7, que é aquela que você divide as necessidades. Uma pessoa que você tem confiança suficientemente para não só dividir o medo, mas falar que é aquilo que você precisa para suprir esse medo. Né? Essa é uma visão panorâmica que ele dá assim, dos níveis de intimidade que nós temos na relação entre as outras pessoas, né? Entre as pessoas que você conhece. Então, pensando nessa perspectiva, você já consegue ter uma ideia do nível de intimidade com as pessoas que você tem algum relacionamento, sejam elas do seu trabalho, da sua família, né? Porque mesmo dentro da família, você vai ver que não é com todo mundo que você vai dividir seus medos e suas necessidades. Né? Às vezes, seu tio lá, você vai ter no máximo uma intimidade 4. Né? Junta no almoço de domingo, começa a falar mal do presidente, outro começa a falar bem, daqui a pouco tá todo mundo jogando, nunca mais volto nessa casa, enfim, né? Mas o fato é que, mesmo na família, a gente não tem todos esses níveis aí de intimidade. Mas quando a gente pensa em espiritualidade e parcerias, a gente está pensando nesses últimos 2 níveis. São essas pessoas que são amigas verdadeiras. E são verdadeiras, são palpáveis, e digo mais, às vezes até machuca. Provérbios 27:17 diz que como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Você vai apresentar necessidade para um amigo verdadeiro, ele vai olhar na sua cara e falar, você tem certeza que você precisa disso mesmo? Olha isso, olha aquilo, olha o que aconteceu para você. Ele vai te fazer pensar. Um amigo verdadeiro, às vezes vai te machucar. Provérbios 27:6 diz que as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que o beijo de um inimigo. Porque ele vai mostrar para você os seus limites. E às vezes você não vai gostar disso. Bom, quase sempre você não vai gostar disso. Só que depois você para pensar e fala, é verdade. Acho que isso aí não vai dar muito certo. Eu estou me iludindo.
E é interessante porque ele vai dizer aqui que a gente precisa, apesar de todas as dificuldades, a gente precisa se juntar. O versículo 11 diz assim: além disso, se duas pessoas dormirem juntas, elas se aquecerão mutuamente, mas uma pessoa sozinha, como vai se aquecer? É a ideia, porque antigamente, quando se fazia viagens longas, você passava noites frias na estrada, e a gente sabe que um corpo esquenta outro corpo. A lei da física, os meninos aí que manjam das coisas, não é? Se você tem dois corpos juntos, a ideia é que haja um aquecimento, que se aqueça. Então, na caminhada, por mais que às vezes a gente se machuque, a gente precisa estar junto. É um paradoxo que a gente precisa pedir a Deus sabedoria. Você provavelmente já ouviu uma historinha, mas eu achei que não tinha outra melhor para ilustrar isso do que a fábula dos porcos-espinhos no inverno, da era glacial. Já ouviu? Nunca ouviu? A ideia é uma fábula, né, que conta que os porcos-espinhos, naquela época glacial, eles resolveram se juntar em grupos. Porque eles perceberam que os animais sozinhos começavam a morrer. Só que quando eles se juntavam, o que acontecia porco-espinho com porco-espinho? Um espetava o outro. E eles se machucavam. Aí chegaram à conclusão que não ia dar muito certo isso, deixa quieto, é muito sangue, vamos se espalhar, vai, cada um na sua, vamos embora, né? E aí foi assim, só que aí começou o quê? Eles começaram a morrer, de novo. E aí, com sabedoria, eles decidiram voltar juntos, ficar juntos. Né? Aquela ideia, a moral da fábula, né, da história, é que eles aprenderam a conviver com as pequenas feridas que cada um infligia ao outro nessa relação, porque o que importava mais do que as feridas e a dor que aquilo poderia causar era o calor, porque eles poderiam sobreviver por mais tempo juntos, apesar das feridas e das dores. Então, o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, porque ninguém é perfeito. Mas é aquele em que cada um aprende a conviver com os defeitos uns dos outros, com as chatices. E então a gente passa a valorizar as qualidades. É muito interessante. Isso vem com o tempo. Isso é feito através do quê? Da intimidade. Do convívio. Então, às vezes a gente precisa se afastar, é bem verdade, né? Às vezes a gente pode ficar até sozinho, ter os momentos de solitude por algum tempo, eles são importantes, são necessários, mas não dá pra gente caminhar sozinho. Não dá. Porque a gente vai acabar morrendo sozinho. A gente não dá pra se isolar. Como o próprio Eclesiastes diz no capítulo 3, tem tempo para tudo. Tem tempo para abraçar, tem tempo para deixar de abraçar. Né? Tem tempo para estar junto e tempo para se afastar. Mas isso é importante a gente saber que a gente não pode caminhar sozinho. Nós precisamos de parceiros. Você já tentou ir na academia sozinho, 5 horas da manhã? Vamos pensar que você vai correr no cartódromo às 7, vai? Porque 5 horas da manhã, né? Tá, você vai um dia, você vai 2, no terceiro, choveu. Já era, esquece. Agora você combinar com um amigo, com aquele amigo e falar assim, olha, vai ser um no pé do outro. Ah, no terceiro dia que choveu, o cara manda mensagem pra você. Tô saindo daqui, vou te pegar, hein? Você fala, nossa, não vai ter como fugir disso. Eu vou ter que ir lá correr. Ai, meu Deus. Aí você vai, pela força da fé, para não chatear o outro colega. E aí vocês vão criando um ritmo de treino junto. Essa é a ideia da parceria. De um que puxa o outro, de um que faz o outro sair da sua zona de conforto. Né, que realmente incomoda. Só que, às vezes, a gente insiste em continuar sozinho. Por quê? Porque a intimidade inflige risco. A pessoa sabe os meus medos, ela sabe as minhas necessidades. E às vezes você já se magoou tanto nessa vida, assim,
não tô afim de assumir risco de intimidade de novo, não. Para mim não dá. Não quero ser rejeitado de novo. Só que ainda vai continuar um vazio. E esse vazio da vida sem parceria vai ser preenchido de outras formas. E geralmente vai ser preenchido com vícios. Porque você vai buscar meios e outras opções para você poder alimentar a sua alma. Se a gente não alimenta a nossa alma de uma forma saudável, o poço sem fundo da ausência de intimidade vai fazer com que a gente acabe se alimentando com coisas autodestrutivas. E aí alguns vão preencher esse vazio com álcool, outros com compras, outros com drogas, outros com pornografia. Muitos vão encher esse vazio com uma série interminável de relacionamentos fúteis e de curta duração. Na hora que chega, passou ali do 3, não, já corta. Não quero me machucar de novo. E aí a pessoa vai de relacionamento em relacionamento, se enchendo, às vezes de relacionamentos também sexuais vazios, do prazer pelo prazer, mas ela não quer intimidade. Então o resultado é que esse vazio vai ficando cada vez pior. E todos esses vícios vão ser apenas tentativas pouco saudáveis de preencher o poço criado pela falta de intimidade verdadeira, pela falta de parceiros, de companheiros, de amizades verdadeiras na nossa vida. Os vícios aí, então a gente pode dizer que eles são os mais poderosos enganos que a gente pode vivenciar. Porque na verdade a gente está procurando companhia. E a gente encontra vício. Os vícios nos desconectam da realidade. Então, por que eles atraem a gente com tanta força? Por que muitas vezes eles nos dominam? Por uma razão muito simples. Porque eles mudam o modo como a gente pensa sobre nós mesmos. Enquanto a intimidade com outra pessoa, e aí aqui eu estou falando essa intimidade aqui, de compartilhamento, necessidade, não estou falando de intimidade física, falando aqui dessa intimidade de amizade, de companhia. Quando a gente realmente deixa isso de lado, a gente vai se empurrando cada vez mais à solidão do nosso mundo imaginário, onde tudo é confortável e onde a gente supre as nossas demandas. Eu não tenho ninguém me confrontando se eu estou certo ou errado. Eu estou certo e acabou. E eu vou alimentando isso dentro de mim. E a gente vai mantendo viva a ilusão que a gente é o centro do universo. Que tudo gira em torno do nosso prazer, das nossas vontades. A gente não quer ouvir ninguém falando não. A gente fica rebelde com o mundo e vai se alimentando de solidão, porque a solidão vai fazer com que a gente se acostume com ela. A intimidade genuína nos liberta da solidão. Mas quando a gente foge da intimidade, muitas vezes a gente acaba escravizado pelos vícios. Acaba sendo um ciclo vicioso, literalmente. Então, que a gente possa pensar na nossa vida, assim, cultivar parcerias na área espiritual também. Porque a gente está pensando aqui em companhias, em intimidade, não só espiritualmente, mas para a vida. Mas agora eu gostaria de focar nessa área espiritual. Amigos espirituais são amigos que suplementam o nosso crescimento. Qual é o objetivo do nosso crescimento? Ser mais parecidos com Cristo. Amigos são aqueles que vão ajudar a gente a fazer isso. Eles são suplementos. Pensando na ideia da questão física da coisa, você começa a treinar, aí o seu treinador vira para você e fala, você começa a ter cãibra, você tem que comer mais banana. Porque senão, se você não suplementar essa ausência de potássio, você não vai conseguir treinar. Coisa simples desse jeito que a gente está pensando, é essa ideia da amizade. Ela suplementa espiritualmente a nossa caminhada. Porque em algum momento, alguma coisa nos falta. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos de gente que luta com a gente. De gente que abraça a gente. De gente que suporte o pesado conosco. E às vezes você chega
né? Eu treinei bastante tempo, agora faz tempo que eu não treino, só levantamento de garfo agora. Mas eu lembro que você chegava na academia, tinha uns caras grandão lá, tinha 3 do lado dele. Eu falei, gente, pra que também? Daqui a pouco o cara tá levantando um peso lá, que eu nunca vi na vida. E aí um falava, vamos lá, força! Ah! E o cara levantava o peso e falava assim, se eu estivesse sozinho eu não conseguia. Parece coisa boba, mas sabe, é quando você está enfrentando aquele dia difícil e alguém olha para você, força, Deus é com você. É essa ideia aqui desse suplementar, dessa companhia que suporta com a gente os dias difíceis. Que é o que o verso 12 fala. Além do mais, se alguém oprimir um deles, os 2 juntos poderão suportar. O texto aqui traduzido como poderão suportar é literalmente os 2 ficarão de pé diante daquilo. É aquela ideia daquela pessoa que fazia a viagem e que poderia ser confrontada com um bandido, e diante de um bandido, geralmente a pessoa não vai intimidar quando você está com outra pessoa. Sozinho é fácil, mas em dois geralmente é mais fácil ganhar a batalha. Então é essa ideia. O texto aqui na sua essência, ele lembra pra gente dos valores mais definidos pela vida. É aquela ideia mesmo da perseguição por uma outra pessoa. O companheiro, ele encoraja o outro. Ele corrige os caminhos, como a gente já falou. Ele dá direção. Ele luta junto. É essa a ideia. Fica em pé diante das situações. O sábio, ele dá uma pincelada final aqui, no final do versículo 12, oferecendo uma frase proverbial. Que a lógica é inegável. E o seu efeito sobre nós que lemos, afinal, uma corda trançada triplamente não pode romper-se com facilidade. Esse trecho, traduzido em várias versões, e até na nossa, como cordão de 3 dobras, você já deve ter ouvido em algum casamento, tradicionalmente usado no casamento, vai dizer, né, que o homem, a mulher e Deus é essa terceira dobra. Outros vão dizer que essa outra dobra é os filhos. Enfim, todas as traduções, aliás, todas as formas hermenêuticas de entendimento, elas são possíveis, né? Nenhuma exclui a outra. Mas o fato é que os 2, trabalhando juntos, podem suportar qualquer coisa que poderia ter separado uma pessoa sozinha. É a ideia de que 2 mais 2 é igual a 3. 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a 3. Você tem mais força. Porque um parceiro espiritual, alguém que ora com você, que busca Deus junto com você, te fortalece. Gente que você tem intimidade para falar do seu medo, da sua necessidade, e que vai falar, olha, eu estou orando por você. De gente que você pode sentar, vamos tomar um café, e você pode sentar e abrir o coração. Essa é a ideia da amizade, da parceria espiritual verdadeira. Alguém que você tenha intimidade suficiente para abrir um coração. Que vai orar com você, que vai lutar com você, não só fisicamente falando, mas em oração, dando força. É importante a gente cultivar. E é importante dizer também que, embora a gente escute muito púlpito, que esse cordão não se pode romper, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o quê? Que ele não pode ser rompido com facilidade, com rapidez. Ou seja, vamos fugir dessa figura aí triunfalista da invencibilidade do casal, da amizade. É bonita, é encorajador, mas não é isso que o texto diz. A verdade é que o autor fala sobre a vida debaixo do sol, sobre o dia a dia. E se a gente olhar para o nosso dia a dia, a gente vai ver que não tem invencibilidade humana diante dos problemas, não. Que tem problema, que tem sofrimento que derrota a gente. Que vai ter situações em que a gente vai tentar resistir, mas que infelizmente são maiores e mais fortes do que nós. Né? Como diria o escritor Ariano Suassuna, eu acho fantástico, que ele fala que o otimismo é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. O autor de Eclesiastes é um realista esperançoso. Ele faz isso a fim de não produzir
na mente de quem lê a ideia de que o casal ou de que uma amizade pode realmente resistir a todos os problemas da vida. Isso é ilusão. Talvez não vá resistir. Talvez a derrota seja inevitável, é verdade. Talvez a opressão realmente seja cruel. Mas o que ele quer dizer é que, independentemente de qualquer coisa, cultivar amizades verdadeiras, parcerias, estar realmente espiritualmente firme com alguém, é saber que a gente tem pessoas que vão nos ajudar, que vão nos consolar se tudo der errado, que vão nos encorajar a começar de novo. E que também, se necessário, vão fazer com que a gente resista por mais tempo. Vai fazer com que a gente não desista, com que a gente seja o quê? Perseverante, que a gente viu a semana passada, que vão nos inspirar. Então, vão fazer a gente caminhar por muito mais tempo que uma pessoa sozinha caminharia. Que vão realmente fazer com que a gente possa enfrentar as dificuldades e as tristezas da vida de forma realista, mas com os olhos cheios de esperança, sabendo que os nossos relacionamentos necessitam de investimento, que necessitam que a gente deposite neles humildade, amor, perdão, compromisso. Tudo isso é importante. Não adianta eu ter a ilusão que eu vou ter uma amizade, um companheiro, uma companheira espiritual sem custo nenhum. Às vezes eu vou ter que abrir mão das coisas que eu gosto em detrimento do outro. Eu vou ter que abrir mão do meu tempo. Às vezes você não queria ir treinar às 7 da manhã. Para você às 18 é melhor. Mas às vezes você vai abrir mão 2, 3 dias. Porque você sabe que para outra pessoa aquele horário é melhor. Um exemplo simples, mas é essa a ideia. Né? Às vezes a gente tem que sair da zona de conforto para realmente firmar parcerias. Porque entrar nesse nível de intimidade, 6 ou 7, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Porque a pessoa vai saber os seus medos, as suas necessidades. Você não sabe como ela vai usar isso. Você vai ter que confiar. Isso também é sair da zona de conforto. Então, para a gente concluir, a gente não pode negligenciar que a amizade espiritual é necessária se a gente quiser ser espiritualmente saudável. Se a gente quiser ser uma pessoa saudável, não só espiritualmente, mas fora desse âmbito espiritual, nós precisamos de pessoas. Hoje está muito na moda a palavra networking. Você precisa fazer o seu networking. Até para você se dar bem no mundo dos negócios, você precisa de outras pessoas. De pessoas que vejam o seu trabalho, que vejam que você trabalha bem, que vão te indicar para outras pessoas, né, que vão fazer uma avaliação lá no seu LinkedIn positiva a respeito de você, que vão recomendar algumas atribuições suas. Então é ilusão achar que a gente caminha sozinho. Mas o melhor do que ter pessoas à nossa volta, que sejam só seguidores, que essas pessoas sejam amigas verdadeiras. A gente tem vivido muito à sombra do cada um com seus problemas, né? Ele faz o que quer da vida. O que eu faço não interessa para ninguém. Mas se você se propõe a ser um discípulo e uma discípula de Jesus, você precisa entender que não é assim que as coisas funcionam no reino dos céus. Jesus é a nossa referência de amizade. E quando a referência muda, as coisas mudam. O cristianismo é um chamado amoroso à amizade. Com Deus e com os outros. Né? Cultivar amizades espirituais passa pela obra de Jesus. Não tem como. A gente falou aqui da amizade, falamos aqui do que o sábio diz sobre a amizade, mas a gente tem uma referência de amizade verdadeira no Evangelho que transpassa, que realmente nos mostra como Jesus saiu da solidão. Ele, sendo Deus, poderia ficar na sua divindade para sempre, mas não, ele abre mão da sua divindade, ele vem até nós. Ele abre mão da futilidade das coisas, ele chama os discípulos, pessoas normais, cheias de defeitos, para fazer parceria com ele. E a gente vê que Jesus teve pessoas de vários níveis de intimidade.
E a gente sabe que ele teve a intimidade 6 e 7, lembra lá? Com Pedro, Tiago e João. Na hora que o negócio ficar feio no Getsemane, ele chama eles para orar. Tudo bem que eles dormem. Mas Jesus chama eles lá. Ó, vem comigo, eu estou em dor. Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. Ó, Jesus compartilhando o medo, a necessidade com quem estava com ele. Ele nos dá a referência. Ele precisou de amigos. E ele mostra para nós como ser o melhor amigo. Jesus criou um reino de amigos. Porque ele se faz o melhor amigo. Como a gente vê em João 15, do 13 ao 15, que diz que ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo. A maior demonstração de amor que alguém pode ter é de um amigo dar a vida por si. Jesus evoca aqui a própria morte para demonstrar esse amor. Um servo obedece o seu patrão e nem sabe por que obedece. Um amigo é diferente. Ele obedece porque houve entendimento, porque houve empatia. Então, Jesus é o verdadeiro amigo e nos convida a termos o que com ele? Intimidade. Oração é desenvolvimento da intimidade. O reino de Deus é um reino de poder. Não porque o seu rei é poder. O seu rei é amor. Lembra? A Bíblia não diz Deus é poder. Não. Ele tem todo o poder. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. E é esse reino que nós somos convidados a fazer parte, quando nós somos convidados a sermos amigos de Deus. Então, ser amigo de verdade, caminhar um com o outro, é realmente saber que a nossa amizade, que a nossa centralidade da nossa união, da nossa intimidade, não é o outro, mas é Cristo. É Jesus. É Jesus que vai ajudar a gente a abrir mão, sair da zona de conforto, realmente entrar na intimidade 6, 7 com as outras pessoas, abraçar os outros, compartilhar as dores, dividir as dores. É Jesus, não é o outro. O foco é Cristo, o centro passa a ser Cristo. E aí realmente as nossas ações são palpáveis e as palavras se fazem concretas. Nossa amizade, nosso foco está centralizado no Rei. E o Rei desse reino é um reino de amor, que convida a gente a fazer parte de um reino de amigos. Isso é maravilhoso. Que realmente nós possamos aceitar o desafio de cultivar amizades espirituais, realmente parcerias com pessoas, que a gente possa desenvolver essa intimidade a partir de relacionamentos saudáveis. Que Deus nos ajuda e nos ajude sempre a crescer juntos a partir dessa perspectiva, em nome de Jesus, para termos uma espiritualidade de fato saudável nesse ano. Amém?